Sabe quando a gente olha para o mundo e parece tudo um grande quebra-cabeça, meio caótico, né? Mas e se existisse um jeito, um conjunto de ferramentas mentais para a gente conseguir decifrar os padrões que estão escondidos bem na nossa frente? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos abrir a caixa de ferramentas do geógrafo para descobrir 7 princípios que vão nos ajudar a ler o mundo de um jeito completamente novo. Então, a grande questão é essa. Como é que os geógrafos fazem? Como é que eles olham para um mapa, sabe, ou para uma paisagem, uma cidade, e conseguem enxergar histórias, conexões que a maioria de nós simplesmente não percebe? Não, não é mágica, não. É método. É uma forma bem estruturada de pensar. Pois é, eles usam um conjunto super poderoso de ferramentas mentais. Pensa assim, ó, esses 7 princípios da geografia são como se fossem lentes especiais. Cada lente que a gente coloca revela uma camada diferente da realidade, sabe? Ajuda a gente a organizar toda essa complexidade e a transformar um monte de dados soltos em entendimento de verdade. Bora conhecer a primeira parte desse kit? Certo. A nossa primeira parada é aqui, nas ferramentas que servem para comparar espaços. E faz todo sentido, né? Porque muitas vezes uma das melhores formas de entender um lugar é olhando para outro. E a primeira ferramenta dessa categoria é a analogia. O que é isso? É basicamente o princípio de buscar paralelos, de procurar o que é parecido. Quando a gente compara dois lugares, de repente a gente começa a ver padrões que se repetem, sabe? Desafios que são os mesmos, soluções que podem ser compartilhadas, mesmo que esses lugares estejam a milhares de quilômetros de distância. Olha só um exemplo prático. A gente pode usar a analogia para estudar o crescimento de São Paulo e, sei lá, de Nova York. Quando a gente faz isso, consegue ver semelhanças nos desafios de transporte, no jeito que as áreas metropolitanas se formam, até no crescimento vertical, né, dos prédios. Essa comparação ajuda a gente a sacar que alguns fenômenos urbanos são, de certa forma, universais. Mas, claro, nenhum lugar é exatamente igual ao outro. E é aí que entra a segunda ferramenta, a diferenciação. Ela é o oposto da analogia. O foco aqui é buscar justamente o que torna cada espaço único. Suas características singulares, a sua identidade própria. Um exemplo ótimo para entender isso é comparar o semiárido lá do Nordeste com a região sul do Brasil. A diferenciação nos mostra como climas, relevos, culturas e economias tão distintas criaram paisagens e jeitos de viver completamente diferentes. Tudo dentro do mesmo país. É sobre entender e valorizar o que cada cantinho tem de especial. Então, o ponto principal aqui é esse. Analogia e diferenciação são como uma dupla. Elas trabalham juntas. Uma procura as pontes, as semelhanças que conectam os lugares. A outra joga uma luz naquelas características que tornam cada lugar especial. E quando a gente usa as duas, a nossa visão fica, nossa, muito mais rica e completa. Ok, agora a gente vai para o próximo conjunto de ferramentas. Essas aqui são para a gente conseguir enxergar os fios invisíveis que conectam as coisas, as ações e os lugares, e muitas vezes de jeitos que a gente nem imagina. E aqui a gente tem o princípio da conexão, que é fundamental. Ele basicamente nos mostra que nada, absolutamente nada, acontece de forma isolada. Uma decisão econômica que é tomada num país pode sim afetar o meio ambiente em outro. Uma mudança que parece pequena, local, pode ter consequências globais. É a boa e velha lógica de causa e efeito, só que aplicada ao espaço geográfico. E esse exemplo é perfeito para ilustrar isso. O desmatamento na Amazônia, isso não é um problema só de lá, não. Ele está diretamente conectado com a mudança no regime de chuvas em outras partes do Brasil e até com o clima do planeta inteiro, por causa do ciclo do carbono. Isso é o princípio da conexão em ação em escala global mesmo. Seguindo em frente, a gente tem a distribuição. Pense assim. Se a conexão mostra o porquê das coisas estarem ligadas, a distribuição mostra o onde. Essa ferramenta serve para a gente mapear como os fenômenos se espalham pelo território. Sabe? Eles estão concentrados num lugar só? Estão espalhados? Existe algum padrão nisso? Por exemplo, se a gente mapeia a distribuição das indústrias no Brasil, o que a gente vê? Uma concentração fortíssima na região sudeste. E isso, claro, não é por acaso. A ferramenta da distribuição nos ajuda a começar a perguntar por que essa concentração acontece ali. E aí a gente começa a ligar a geografia com a história, com a economia. Certo? E para a gente medir o tamanho desses padrões que a gente encontra, usamos a extensão. É a ferramenta que nos permite avaliar a área, o alcance, a escala de um fenômeno. Porque não basta saber que algo acontece, né? A gente precisa saber o tamanho do impacto espacial daquilo.
Pensa, por exemplo, na extensão de uma área atingida por queimadas. Saber a dimensão exata disso é crucial. É crucial para o planejamento de respostas de emergência, para calcular o impacto ambiental e, claro, para desenvolver estratégias de prevenção para o futuro. A extensão é o que transforma um evento num dado geográfico, que a gente pode medir e trabalhar. Beleza, vamos agora para o nosso último conjunto de ferramentas. E olha, essas aqui são talvez as mais fundamentais de todas, porque elas nos ajudam a dar ordem e principalmente localização para tudo aquilo que a gente observa. Começando pelo mais básico do básico: localização. Pode parecer simples demais, né? Mas é a base de absolutamente toda a geografia. É o ato de responder àquela pergunta essencial: onde? Seja com coordenadas, com um endereço, um ponto no mapa, tudo mesmo, acontece em algum lugar. E isso tem aplicações que são vitais, de verdade. Usar mapas para localizar com precisão áreas de risco de enchente, por exemplo. Isso permite que o poder público crie planos de evacuação, restrinja construções e, no fim das contas, salve vidas. A localização precisa é sempre o primeiro passo para uma ação inteligente. E por último, mas não menos importante, a gente tem o princípio da ordem. Esse aqui nos ajuda a enxergar que o espaço não é todo bagunçado ou aleatório. Não, ele tem uma estrutura, uma hierarquia. Existem centros e periferias, áreas que têm mais influência e outras que têm menos. A ordem é o que revela pra gente essa organização toda. A hierarquia das cidades é o exemplo perfeito disso. Lá no topo, a gente tem as grandes metrópoles, as capitais, que concentram poder, serviços, tudo. Abaixo delas vêm as cidades regionais, as cidades médias, e todas elas formam uma grande rede conectada. Entender essa ordem é, no fundo, entender como o poder, a economia e a população se organizam no território. E pronto! Aqui está o nosso kit de ferramentas completo. Analogia e diferenciação, para a gente poder comparar. Conexão, distribuição e extensão, para entender os elos e a escala das coisas. E, por fim, localização e ordem, para situar e estruturar tudo. 7 princípios que, quando a gente usa juntos, nos dão uma visão super poderosa do mundo. Mas o mais importante de tudo é sacar que isso aqui não é só um monte de termo acadêmico, de livro. São, na verdade, novas maneiras de enxergar o mundo. São ferramentas que qualquer pessoa pode pegar e usar para entender melhor a sua cidade, o seu país, o planeta inteiro. Então, fica a reflexão, né? Da próxima vez que a gente olhar pela janela, ler uma notícia ou viajar para um lugar novo, qual dessas ferramentas a gente pode usar para tentar ver o mundo de um jeito um pouco diferente? É um convite para a gente experimentar.